começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento que decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós de um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Não estou aqui para questionar, eu só estou aqui para te pedir, Pai, nos ajuda. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. Deixa de ser canalha versus borracha no passado. O discurso de Bolsonaro ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, em comparação com a valentia dele em 2021, ameaçando a Alexandre de Moraes, ameaçando de dar golpe, xingando o juiz do Supremo de canalha, tudo isso contrastou. O ex-presidente baixou o tom e evitou críticas ao STF e a magistrados durante o ato deste domingo. São dois Bolsonaros diferentes. Na Paulista, o Bolsonaro defendeu anistia para os bolsonaristas que quebraram Brasília e prisões mais brandas, sem ataques à democracia. Desta vez ele falou em muita coisa, como você vai ver. Bolsonaro claramente pediu arrego, não é? Falou em paz, em passar uma borracha sobre o passado, etc, etc. Mas os ministros do STF, que como eu já havia antecipado aqui, iam assistir à manifestação passo a passo, falaram entre si sobre o ato de Bolsonaro em São Paulo e tiraram a conclusão de que não muda nada. Alguns ministros da ala majoritária do Supremo, composta por Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, falaram-se no começo da noite de domingo, após o ato de Bolsonaro em São Paulo, e concluíram alguns pontos. Vamos lá. Bolsonaro está se sentindo emparedado, o discurso mais contido, sem ataques diretos, mostra isso. Isso ocorre porque o próprio Bolsonaro sabe que a prova para condená-lo não é mais teórica, de uma suposta influência intelectual sobre todo o esquema, ele praticamente confessou isso, você vai ver. O Bolsonaro procurou terceirizar para o Malafaia os ataques ao STF, o que vai render uma boa dor de cabeça, não só para o Malafaia, como para o Bolsonaro, porque os ataques que o Malafaia fez ao Supremo, eles basicamente vão para a conta do Bolsonaro, porque quem convocou a manifestação foi o Bolsonaro. A baixa adesão de políticos no evento ocorreu porque muitos têm complicações com a justiça e não queriam se queimar. O efeito desse tipo de ato era um com Bolsonaro presidente e outro com ele fora do poder. Ou seja, em resumo, na visão da maioria dos ministros do STF, essa maioria de 9 ministros, nada mudou. Há elementos para condenar Bolsonaro, era assim de manhã e seguiu assim no fim da tarde de ontem e hoje e a partir de agora e sempre. O Bolsonaro, inclusive, ele tinha enviado 2 pessoas para tentar acalmar os ministros, dizer que ia dar tudo certo, o governador de São Paulo e o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, que tem alguma interlocução no Supremo, foram lá garantir que nada ia acontecer, etc, etc. E quem deu a resposta para tudo isso aí foi o Alexandre de Moraes. Ele vê a anistia sugerida por Bolsonaro como flerte com Hitler. O que é que disse o Alexandre de Moraes?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enxerga a bandeira branca içada por Bolsonaro como um flerte com o apaziguamento que deu asas ao regime nazista de Adolf Hitler. Moraes expôs seu ponto de vista pela primeira vez no despacho em que determinou o afastamento do governador de Brasília por 90 dias em 9 de janeiro de 2023, um dia depois do quebra-quebra na sede dos Três Poderes em 8 de janeiro. Naquela época ele disse: a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler. E para piorar tudo, a fala de Bolsonaro na Paulista, falando sobre a minuta do golpe, foi considerada pela Polícia Federal e pelo STF como uma confissão. Ao se explicar sobre as acusações, Bolsonaro admitiu ter tido acesso ao documento e admitiu que o documento foi feito por ele. Quantos dias depois de ficar em silêncio diante dos delegados da Polícia Federal, que investigam a sua participação no planejamento de um golpe de Estado no Brasil, Jair Bolsonaro fez, em cima do carro de som do ato deste domingo, na Avenida Paulista, uma declaração que pode complicar sua situação no inquérito por ter sido encarada pelos investigadores como uma confirmação de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe. O documento que ficou conhecido como minuta do golpe foi encontrado na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro. Era o rascunho de um decreto instalando um estado de defesa na sede do TSE, só ali, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral, como dizia a minuta. Na prática, o texto previa uma intervenção no TSE para inverter o resultado da eleição, tirar a vitória do Lula e manter o Bolsonaro no cargo. Agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa, golpe usando a Constituição, tenha santa paciência, golpe usando a Constituição, disse o Bolsonaro, inclusive no começo desse vídeo aqui que você viu. E ele disse isso, então, dizendo que teve acesso a tudo, mas que ele ia submeter à apreciação do Congresso, que é majoritariamente fiel a ele. Deixo claro que o estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República, da Defesa. O fato de dar um viés de legalidade para aquela minuta golpista não significa, obviamente, que isso torna a minuta menos ilegal. Não existe essa possibilidade de um presidente que perdeu a eleição ou perdeu a reeleição determinar, criar um documento para reverter o resultado da eleição. É só isso que ele quer. Ele está achando, inclusive com uma dose de burrice surpreendente, né? Ele parece ser até mais burro do que se pensava, porque ele confessou a minuta do golpe e ele acha que um presidente que perdeu a eleição para um opositor pode reverter o resultado da eleição fazendo uma intervenção na justiça eleitoral. Veja só, como se o Congresso tivesse poder de intervir na justiça eleitoral, e não tem. E, na verdade, o Bolsonaro está consciente, essa matéria é surpreendente, o Bolsonaro e o Malafaia estão conscientes de que a estratégia deles falhou. Após a manifestação, Bolsonaro e Malafaia calcularam o impacto que a demonstração de apoio popular produzirá no STF. O ato, que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista no domingo, atendeu plenamente às expectativas de Bolsonaro e Malafaia, organizador do evento. Após deixarem o trio elétrico, ambos calcularam o impacto que a demonstração de apoio popular produzirá no Supremo e nos diferentes inquéritos comandados por Alexandre de Moraes. Nem Bolsonaro nem Malafaia acreditam que o ato de ontem produzirá algum efeito em Moraes. Ovacionado aos gritos de Xandão em cerimônia com Lula no Planalto e criticado de forma unânime por bolsonaristas, o ministro já teria formado seu juízo para condenar Bolsonaro, e o Malafaia e o Bolsonaro acham que a manifestação não vai mudar nada.
A fotografia na Paulista que Bolsonaro diz querer passar ao mundo é para o cenário internacional e também para os outros 8 ministros da corte. Há um recado implícito no ato convocado por Malafaia: em caso de prisão haverá reação popular. O rótulo de vilão do bolsonarismo, hoje protagonizado por Moraes, seria inflamado e passaria a ser compartilhado com outros ministros que cometessem injustiças nas sentenças envolvendo Bolsonaro. A tendência é que o relatório de Alexandre de Moraes seja votado pelo plenário da corte. Bolsonaro e Malafaia não ousam falar publicamente de que forma se daria a tal reação popular. Eu perguntei isso ontem na Paulista amplamente. Eu vou apresentar hoje entrevistas que eu fiz na avenida durante o ato. Eu entrei ali no meio, não é, e não quis saber, fui perguntando e no fim, quando a coisa começou a esquentar para o meu lado, eu vazei. Enquanto isso, um senador bolsonarista gastou R$30 mil de verba pública para participar de ato para Bolsonaro. Jorge Seif estava em viagem oficial nos Emirados Árabes e interrompeu a programação para ir apoiar o Bolsonaro em manifestação no domingo. Ele pegou um voo e gastou R$32 mil para voltar num voo de emergência para o Brasil. Segurança de Moraes aumentou o nível de atenção por causa do ato. O ministro tratou de não ser bobo e se proteger, mesmo estando longe do epicentro dos acontecimentos em São Paulo, porque ele sabe muito bem que o bolsonarismo tem ramificações em toda parte. Os pobres coitados de Bolsonaro, de DNA a tomar o poder, o que pesa contra eles é o seguinte: eles mesmos, eu confrontei os bolsonaristas que diziam que houve, que o quebra-quebra em Brasília, eles diziam isso para mim, foi feito pelo PT, né, foi feito pela esquerda. Eu falei, mas os próprios bolsonaristas postaram fotos e vídeos nas redes sociais mostrando que eles estavam quebrando tudo, aí eles não tinham o que falar. Você vai ver, é muito divertido, são muito divertidas as entrevistas que eu fiz na Avenida Paulista ontem. Oposição pede que o Ministério Público investigue o uso de recursos públicos na participação de Nunes em ato de Bolsonaro. O fato é o seguinte: o Nunes ele foi de carro oficial, usou toda a estrutura de prefeito para fazer campanha antes da hora em cima do carro de som de Bolsonaro. Isso pode lhe custar a candidatura. E o Ricardo Salles, que queria ser candidato a prefeito em São Paulo, ironizou o Nunes por ele ter ficado em silêncio no palanque. Não é? Diz que ele não estava na praia dele. Os 20% que motivaram o Nunes a subir no trio de Bolsonaro na Paulista são o seguinte: ele foi se expor nessa manifestação, ficou lá com cara de parede, calado, por uma razão muito simples. Pesquisas mostram que o bolsonarismo move 20% do eleitorado em São Paulo. E ele foi lá por causa disso e eu acho que ele vai se arrepender disso. Enquanto isso, Javier Milei, o presidente da Argentina, compartilhou mensagens insultando o Lula e exaltando o ato de Bolsonaro. E, na verdade, isso vai criando uma situação diplomática muito ruim entre Brasil e Argentina, com a Argentina mergulhando no caos. A pobreza disparou no país após a posse de Milei, porque ele tirou todos os auxílios do governo, aumentou barbaramente os preços, a pobreza disparou no país vizinho e o futuro dele não é muito promissor, mas aí vamos esperar ele colher o que ele está plantando, né? E, por fim, essa história de acabarem com as saidinhas, como eles chamam, de presidiários que já estão em regime semiaberto, tal, eles podem passar Natal em casa quando estão no regime semiaberto, tal, isso pode criar pane no sistema penitenciário, porque não vai ter
estrutura para manter muito mais presos, que deixariam o sistema para dar espaço a novos presos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.